Então, tem um ponto em tudo isso, é que exatamente a Constituição norte-americana opera diferente da Constituição brasileira. A Constituição norte-americana ela é mais permissiva, né? Alguns chamam de liberdade, outros chamam de permissividade, né? Cada Constituição em cada país varia, né? O importante é ver como cada país defende os direitos, né? É claro que aí quem tenta pegar a Constituição norte-americana e usar para interpretar a realidade brasileira vai achar um absurdo, mas quem também pegar a Constituição brasileira e tentar interpretar a realidade americana vai achar um absurdo. Tem gente que fala, imagina, nunca alguém vai pegar a Constituição brasileira e interpretar a realidade americana e vai achar um absurdo. Eu falei assim, o direito à saúde nos Estados Unidos não existe, tá? Só para saber que, grosso modo, a efetividade do direito à saúde não existe. Não existe sistema único de saúde. Na Inglaterra existe o National Health System, né, entre outras, né, mas saúde pública nos Estados Unidos, você é capaz de você morrer e você não vai ser atendido. Então, o que que acontece? Não dá para interpretar, né, o que que o Musk fez aqui pela ótica norte-americana. Quem faz isso na minha época de faculdade, o pessoal chamaria isso de entreguista, sabe? Mas é um pessoal que está alinhado com um pensamento que está totalmente fora do país em que ele vive, né? Que talvez seja mais alinhado com Miami do que com São Paulo, né? Ou com Washington do que com Brasília. Então, acho que isso em primeiro lugar. Em segundo, sim, é claro, não tenho dúvida nenhuma que o Musk, ele teve elogios de pessoas que interpretam o que aconteceu aqui pela realidade norte-americana, pela Constituição norte-americana, por essa noção de que quase pode tudo do ponto de vista da liberdade de expressão, né, e da liberdade de armas e outras coisas. Só que, do ponto de vista da Constituição brasileira e do ponto de vista de uma série de países da Europa, na Austrália, em outros países, na verdade, teve o que aconteceu no Brasil foi uma referência positiva, né, para os estados nacionais. E nisso, o Musk essa derrota do Musk, né, que foi uma derrota para ele, humilhante, fragorosa, né, que ele engoliu a humilhação, cedeu, reinstalou representação legal, suspendeu as contas e os conteúdos, pagou os 20 milhões de reais em multa e para poder voltar. Isso é uma humilhação. O Musk saiu daqui batendo a mão no peito, dizendo que nunca mais voltava, que não precisava do Brasil, que ele ia ficar fora, que era um exemplo da liberdade de expressão, etc. Tal, e voltou por dinheiro. Porque estava dando problema para Starlink. Não era só por causa do próprio Twitter, estava dando problema para Starlink, que é outras das empresas dele, que garante acesso a satélite no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A Starlink estava levando nabo, levando pau financeiro. Você pode discordar ou não, ou concordar com a tese que foi adotada de uma responsabilidade casada das duas empresas. Só que o fato é que, para evitar isso, o que que ele faz? Volta atrás. Então ele volta atrás por dinheiro. Elon Musk voltou atrás por dinheiro. Essa é a verdade que precisa ser dita e precisa ser repetida. Não foi por liberdade de expressão, não foi para garantir acesso aos brasileiros ao Twitter, porque estavam sem o Twitter, essa ferramenta mágica, etc. Não. A gente usa o Twitter, tá feliz que tenha voltado, mas o fato é que não foi por causa disso, não. Ele voltou por dinheiro, por din-din, por castalho, por cascalho, por ervanário, né? E aí o que acontece é que ele retorna por conta disso e retorna com o rabo entre as pernas. Porque, como diz o New York Times, eu até comentei também no texto que eu tinha escrito aqui no UOL, assim que retornou o Twitter, na hora que o Twitter volta, né? Ele volta para o ponto onde ele estava antes e tendo que seguir todas as decisões judiciais que ele ficou gritando para não cumprir. Aí o pessoal fala, ele se transformou numa liderança global, liberdade de expressão baseado nisso. Para algumas pessoas nos Estados Unidos, pode até que sim. Só que o que que aconteceu? O exemplo brasileiro, como eu estava comentando, mostrou para uma série de outros países que sim, estados nacionais podem enfrentar as big techs quando elas insistem em agir acima da lei de cada país, de cada território. Então, o que acontece? O caso brasileiro foi muito visto de perto pela Europa, que está trabalhando em regulação, pela Austrália, por outros países, pelo Canadá, que olharam e falaram: olha, dá. O Brasil tomou uma decisão drástica, uma decisão amarga, uma decisão que ninguém desejava, de suspender uma plataforma inteira, mas era isso ou deixar a plataforma ficar dando pescotapa na lei brasileira, né? Então, no final das contas, Diego, eu acho que essa foi pior para o Musk, foi pior para o Musk, eu acho que foi ruim para ele,
de certa forma, é uma vitória do STF, uma vitória do Alexandre de Moraes, uma vitória das instituições brasileiras de uma maneira geral. Tem muita gente que vai reclamar, ah, mas ele fez isso, fez aquilo outro, tomou tal decisão. Gente, a gente também está num chamado território desconhecido, porque é o É, seguinte, tem as Big Techs fazem muita coisa que ainda nem está previsto na legislação brasileira, e infelizmente o Congresso Nacional não aprova a regulação das Big Techs como deveria, sim. né? E aí a justiça tem que acabar tomando caminhos para tentar proteger a Constituição. Deixa eu trazer